Bom dia. O nosso agradecimento a toda a organização deste evento, eh, pela oportunidade que nos deram de estar aqui presentes. Saudações especiais a todos aqueles que se encontram presentes também e que participam neste evento. Nós vamos apresentar um trabalho de investigação que é intitulado Políticas Públicas sobre os Maus Pobres e a Luta contra a Mendicidade e a Ociosidade, e é feito em coautoria por mim, Ana Paula Guimarães, e pela minha colega que vai falar na segunda parte desta apresentação, Fernanda Rebelo. Esta investigação seguiu a metodologia de tipo qualitativa, com recurso sobretudo à análise documental, usando em especial as fontes legais relevantes e uma parte da doutrina nesta matéria para compreender a representação histórica do trabalho e a sua manipulação ao serviço dos ideais do Estado. A afirmação do trabalho como virtuoso, socialmente útil na persecução do bem comum, assumiu a tónica predominante em tempos passados. Beccaria escreveu no século XVIII que não é a austera e limitada virtude de alguns censores, mas as leis que devem definir qual o ócio merecedor de punição. A via punitiva foi usada como instrumento na sustentação da versão do trabalho dignificador e regenerador. A análise documental revela-nos uma distinção entre maus pobres e bons pobres. Estes eram os que, por motivo de incapacidade por doença ou em virtude da idade, não se encontravam capazes de trabalhar. Já os catalogados maus pobres eram os que, não estando impedidos de trabalhar por nenhuma destas mencionadas causas, mantinham intencionalmente uma atitude de total desapego ao trabalho, procurando modos de vida fácil e a inércia. Esmolar era a principal solução para este grupo de pessoas, o que não era nada bem visto pelas políticas públicas. Daí o surgimento de medidas como o licenciamento para esmolar e a obrigatoriedade de trabalhar imposta aos mendigos e ociosos, por exemplo, na Lei da Lavoura, após a peste negra. O Estado foi manifestando ao longo do tempo pouca brandura para com os ociosos, que consideravam constituir um perigo para a demais população, desde logo porque acentuavam a pobreza, intensificavam a falta de mão de obra no cultivo das terras, importunavam terceiros a esmolar e mais facilmente pendiam para o crime. Daí que, desde as ordenações oficinas até ao Código Penal de 1886, estas condutas dos maus pobres fossem consideradas condutas criminosas e punidas nessa conformidade. Vai fazer a segunda parte desta apresentação a minha colega Fernanda Rebelo. Obrigada, Ana Paula Guimarães, por esta colaboração. Bom dia a todos. Ora, prosseguindo a apresentação da colega, assiste-se a uma catalogação negativa da mendicidade e da vadiagem. Estiveram sempre associadas à degradação da vida social por se estabelecer um nexo causal entre estes estados ou modos de vida e o submundo da marginalidade e criminalidade, o que explicou a adoção da política repressiva ou punitiva por parte do poder público. O atual Código Penal, com a redação de base de 1982, não pune vadios nem mendigos, simplesmente considera a mendicidade como um dos fins possíveis de exploração de vítimas do crime, tráfico de pessoas, previsto e punido no artigo 160. Também é punível com pena de prisão até 3 anos quem utilizar menor ou pessoa psiquicamente incapaz na mendicidade, o chamado crime de utilização de menor na mendicidade. Historicamente, observa-se uma duplicidade de atitudes. Enquanto o Estado adota uma política castigadora para com os que se dedicam à preguiça e indolência, mantém uma atitude caritativa de amparo aos involuntariamente necessitados e doentes. A questão da vadiagem vem prevista na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, ainda que por via não direta. No artigo 5º, na sua alínea E, prevendo a possibilidade do respectivo internamento. Sendo certo que a mera condição de vadiagem
não constitui só por si qualquer forma de ilícito, nem deve ser causa imediata de ordem de internamento, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, sem definir exatamente o conceito vagabundo, veio indicar os elementos a ter em conta para a sua integração. São eles, cumulativamente, ausência de morada fixa, ausência de meios de subsistência, ausência de profissão ou ofício regular. Esta compreensão resultou do caso de Wild, Humes e Versip contra a Bélgica em 18 de junho de 1971. Passaremos agora às conclusões. As fontes documentais revelam que Dom Afonso IV e Dom Fernando foram monarcas interventivos nesta matéria, combateram a mendicidade e o ócio, propícios a comportamentos marginais, ao vício e à imoralidade, vedaram o ato de esmolar aos pobres fingidos e ordenaram o trabalho obrigatório, com exceção dos que por motivo de doença ou idade estivessem para tal impossibilitados. Para além das ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, abundante legislação se encontra até o século XX no sentido da repressão da mendicidade e do combate ao ócio, distinguindo por isso entre os que esmolam por necessidade, que beneficiam da caridade, e os que esmolam como modo de vida, sendo aplicados castigos a estes e a imposição de um mistério. O trabalho obrigatório surge como instrumento de prosperidade pública, de luta contra os maus hábitos sociais e como forma de sustento de cada um e de suas famílias, bem como meio de impedir a fuga da população dos meios rurais para assegurar a existência de mantimentos agrícolas. Os códigos penais de 1852 e de 1886 contiveram incriminações da mendicidade e da vadiagem, o que não acontece no código atualmente em vigor. A beneficência estava reservada aos enfermos, inválidos, idosos e crianças órfãs. Por fim, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos nesta matéria é praticamente inexistente e remete para a observância da legislação de cada Estado. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.